Oi, hoje, como eu tinha prometido em outros vídeos, eu vou falar sobre intertextualidade. A gente pode ver a intertextualidade como sendo a própria essência da literatura. Não existe uma única obra literária que não dialogue com outra. E até que um texto fosse inteiramente original, ele estaria fazendo referência a outros textos por aquilo tudo que ele omite. Nós também podemos lembrar que todo escritor, todo autor começa como um leitor, como uma plateia, como uma audiência. Então a intertextualidade, ela é esse recurso que compõe a própria substância da literatura. E por isso a gente vai dedicar esse tempinho para tratar sobre esse assunto. Eu sou Felipe Neri, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e também um autor. A intertextualidade ela pode funcionar como uma espécie de fonte de onde o leitor vai conseguir retirar outras referências de livros, de textos que sejam de interesse para ele ler. Eu falei disso em outros vídeos, que uma das formas de você descobrir livros que vão te interessar é a partir da intertextualidade, a partir de livros que são citados em um livro que você estaria lendo. A intertextualidade, então, ela ocorre quando um autor se apropria do trecho da obra, pode ser o título, pode ser o nome do autor, quando ele se apropria de um trecho de uma obra de um outro autor e ele insere esse trecho na sua obra. Esse trecho que ele inseriu na sua obra já faz parte do repertório amplo do público. O público já tem um conhecimento daquele texto. Então, quando o autor insere esse trecho de outro autor na sua obra, ele já está dando um sentido, uma direção para o texto, sabendo que aquele trecho inserido vai ajudar a própria obra dele a tomar essa direção. Um exemplo muito profícuo aqui no Brasil do uso da apropriação de outro texto, de outro autor, foi com a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é o poeta romântico, do romantismo brasileiro do século XIX, e o poema muito famoso dele é a Canção do Exílio, que tem aquele trecho que todo mundo talvez já tenha ouvido falar, que é "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá", e por aí vai. Esse poema do Gonçalves Dias rendeu muito para outros escritores. O Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, fez uma paráfrase desse poema. O Murilo Mendes fez uma paródia. O Oswald de Andrade também escreveu um poema usando a referência da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês o poema do Oswald de Andrade. É curtinho, não vai tomar muito tempo. É o Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então esse é o poema de Oswald de Andrade, clara intertextualidade com o texto do Gonçalves Dias, Então é muito legal a gente perceber essas referências. E quando você percebe essas referências, isso já mostra que você tem repertório, Você conhece a outra obra. Agora, a intertextualidade, ela existe desde sempre. Desde que existe literatura, existe textualidade. Por isso que eu digo que ela faz parte da essência da literatura. E a gente pode pegar aí os textos mais antigos de que a gente tem conhecimento, que a gente vai achar a intertextualidade. Por exemplo, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar o Velho Testamento, a Torá dos judeus, que a autoria é atribuída ao próprio Moisés, mas o Moisés escreve sobre fatos, situações muito anteriores a ele, escreve sobre os antepassados dele, E essas histórias chegaram ao Moisés certamente pela via oral, pela transmissão oral. Ele executou ali uma forma de intertextualidade, se apropriou do texto oral que chegou até ele e inseriu na obra que a gente conhece até hoje. Bom, acho que a gente já pode falar das formas de intertextualidade. Então, essa apropriação da intertextualidade, essa apropriação intertextual,
mas pode se dar de diversas maneiras. Deixa eu pegar uns livros aqui para usar como exemplo. Bom, eu peguei aqui 2 livros, o meu que eu sempre pego, o Moby Dick, e um livro do Paulo Leminski. A intertextualidade ela pode se dar, primeiramente, como citação. Essa forma de intertextualidade ela é muito comum na academia, nos trabalhos acadêmicos, as referências, né, de uma tese indo contra ou indo a favor da tese de outro acadêmico. Então, existe ali uma referência objetiva, né, citando o nome da obra do outro autor, citando outro autor, citando algum aspecto dessa obra. Na filosofia é muito comum, né? Mas também existe a citação nos livros de ficção. O propósito pode ser justamente atribuir mais verossimilhança a uma obra de ficção. Aqui em Moby Dick, por exemplo, o autor, o Herman Melville, no capítulo 9, o sermão, ele faz uma referência clara aqui à história de Jonas e a baleia, né? Inclusive tem um trecho, entre aspas, aqui, que, né, extraído de outra obra, extraído da Bíblia, né, certamente. Então, um bom exemplo, mas de qualquer forma, a própria referência ao Jonas, ao personagem, já é uma forma de citação. É uma forma também de referência explícita. Quando você cita o nome da obra, cita o autor, inclui os personagens, né? É uma forma explícita de intertextualidade. Todo mundo conhece o Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo fez muito isso, né? Quando, por exemplo, tem o Minotauro, é uma referência explícita àquela história da Grécia, né? Então, intertextualidade como citação, intertextualidade como uma referência explícita. Também temos intertextualidade como paráfrase. A paráfrase é a apropriação intertextual de um texto que ele é reapresentado com outras palavras. Então, acho que a gente tem nesse livro do Paulo Leminski, eu vou falar mais sobre ele em outro vídeo, sobre ele e sobre um outro livro desse autor. Mas o Paulo Leminski, esse livro Vida, é um livro de biografias. Tem 4 biografias, e aí, na segunda biografia, é sobre o Basho, que é um escritor japonês antigo do século 17, 18, se não me engano, e ele escrevia haikai, que influenciou muito o Paulo Leminski, que influenciou esse escritor, esse poeta brasileiro. E aí o Paulo Leminski, aqui no livro, ele faz uma citação, ele inclui um haikai do Basho, e depois ele ele explica esse poema, ou seja, ele faz uma paráfrase desse poema, né? Então essa é a paráfrase, outra forma de intertextualidade. Outra forma interessante de intertextualidade é a paródia. A paródia é quando a intertextualidade é realizada com um sentido de ironia, de humor, né? Uma espécie de gozação com o texto original. E a gente tem um exemplo muito conhecido aqui no Brasil com o Jô Soares, né, que escreveu o Xangô de Baker Street, se apropriou ali do personagem do Conan Doyle, o Sherlock Holmes, e trouxe para o Rio de Janeiro, né, do século XVIII, para o Rio de Janeiro imperial. Então, o Xangô de Baker Street é um exemplo claro de paródia. Outra forma de intertextualidade que a gente pode falar é a tradução, né? Todo texto traduzido realizou essa operação de se apropriar do texto original, na língua original, verter esse texto tentando manter ali o sentido, o estilo, o tom da obra original para a língua, para outra língua, né? Da língua original da obra para a língua em que vai ser publicada essa tradução. Então, a tradução é uma forma de intertextualidade. E é muito discutido entre os tradutores, né, esse esforço de passar de uma língua para outra e o cuidado para o traduzir não ser uma traição do texto original. Então, uma preocupação do tradutor de conseguir se ater ao propósito do original, né? Traduzir sem trair. É por isso que eu, em outros vídeos também falei, né, da importância de quem tem essa habilidade, possibilidade de ler em outra língua, em outro idioma, de ler os livros na língua original do autor. É muito interessante, é um exercício muito bom e você vai estar evitando ali esse problema, essa mediação do tradutor, né? Você vai estar indo direto
na versão original do livro. Mas seguindo então com as formas de intertextualidade, a gente tem também a epígrafe. A epígrafe é aquele trecho de texto de um outro autor que é colocado na abertura do livro ou na abertura dos capítulos. Então tem um trecho ali de outro autor que vai dar uma ideia, um sentido para onde aquele capítulo, aquele livro está apontando, né? Temos também a intertextualidade como alusão, é uma coisa meio vaga, né? A alusão a uma ideia, mas vamos pegar um exemplo aqui, um texto que use a expressão, por exemplo, presente de grego. Apareceu lá no texto essa expressão. Ah, foi um presente de grego. Isso é uma alusão a quê? É uma alusão à Odisseia, à Ilíada, à Guerra de Troia, né? A gente, como sabe, porque essa alusão, esse trecho faz parte do nosso repertório, a gente sabe que o cavalo, a estátua do cavalo era oca, era feita de madeira e dentro estavam os soldados gregos que à noite saíram do cavalo, abriram as portas da cidade para a invasão grega que levou à queda de Troia, né, a derrota, né, dos troianos. Então tudo isso, essa alusão presente de grego nos traz, ou seja, é um presente indesejado, um presente que talvez não traga benefício, traga mais malefício do que benefício. Então essa é a alusão. E nós temos também, nós podemos pensar também na intertextualidade implícita, né? A gente falou da explícita, que é um uso do nome do autor, do nome da obra, do personagem que o autor criou, que um determinado autor criou. A intertextualidade implícita faz uso ali do estilo de um outro autor. Ela vai remeter ao estilo que outro autor utilizou na sua obra. E uma coisa muito interessante é que na ficção, né, do gênero narrativo, contos, romances, a intertextualidade ela pode ser simulada, né? Então o autor ele pode inventar um texto que ele insere na obra, né, como se o público ficcional, o público que é também um personagem no livro, tivesse conhecimento, fizesse como se aquele texto fizesse parte do repertório desse público ficcional, né? Então essa é uma outra dimensão da intertextualidade, a dimensão ficcional. Mas eu pensei até em usar mais um exemplo, se vocês me derem a permissão, vou pegar mais um livro, esse está aqui, que eu gostaria de falar, porque eu acho que ele trata de uma maneira assim única a questão da intertextualidade. O livro é Se um Viajante numa Noite de Inverno, assim mesmo, como se fosse o condicional, Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Esse livro, ele é a história de um leitor que o autor trata por você. Então você que está lendo é o leitor que é o personagem principal desse livro. E você está tentando ler o livro e não consegue acabar porque esse livro acaba te levando para outro livro. E cada capítulo é você indo para um outro livro. Então esse livro aqui do Ítalo Calvino, ele retrata na ficção o processo de intertextualidade, como a gente sai de um texto e parte para outro, como a gente começa um texto e porque viu um livro que leu antes, né? Eu não vou contar o fim do livro, não vou dar spoiler, estou deixando aqui para vocês pesquisarem. Então esse livro do Ítalo Calvino, ele fala da intertextualidade, ele fala de uma maneira metalinguística, né? É uma metalinguagem, ele explica o processo de intertextualidade através do romance, né? Ele explica numa narrativa que não é clara, né? Objetiva, dizendo, estou explicando a intertextualidade. Não, ela está no desenrolar, né, do romance. Tá? Mas então ficou aí a dica, né, Ítalo Calvino. Outras dicas a gente também fez aí ao longo desse vídeo. E você? Você consegue identificar quando você está tendo uma experiência de intertextualidade no que você está lendo? Você já aproveitou as citações de livros que você leu para começar a ler um outro livro? Deixa aí nos comentários, né? Depois também, não esquece, dá um like se você gostou desse vídeo, acompanha o meu perfil no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Felipe, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e também um autor.